Olá pessoal, aqui é o professor Andrei e hoje vamos começar nossa 13ª aula do curso de Cálculo 1. Nessa aula, veremos uma consequência do Teorema do Valor Médio e como utilizá-la para calcular intervalos de crescimento e decrescimento de funções. Então, bora lá para a aula. Então é isso pessoal. Hoje vamos falar sobre intervalos de crescimento e decrescimento de uma função. Esses resultados que apresentaremos é uma consequência do Teorema do Valor Médio. Não faremos aqui a demonstração por conta do tempo do vídeo, porém, deixamos um vídeo extra para quem quiser ver essa demonstração. Bora lá, o que diz esse resultado? Esse resultado diz o seguinte: se eu tenho uma função contínua no intervalo i, então atenção, é importante lembrar que aqui eu estou falando de intervalos, ok? Então, no conjunto onde esse teorema é aplicado são em intervalos. Então, se a minha derivada da função for positiva para todo x nesse intervalo, então essa função vai ser estritamente crescente em i. E se a derivada for negativa para todo x desse intervalo, novamente tem que ser um intervalo, ok? Então essa função será estritamente decrescente em i. Então esse resultado ele te apresenta condições para você analisar pedaços, né? Ou seja, intervalos, onde minha função é crescente e decrescente através do sinal da derivada da f. Ok? Exemplo, se você olhar para esse gráfico aqui, você tem uma função f, né, aqui em preto, e o outro gráfico é o gráfico da derivada. Note o seguinte, né, você pode ter uma ideia intuitiva sobre esse resultado pensando nos coeficientes angulares das retas tangentes. Né? Observe que até o 2, nesse ponto, né, a função é decrescente e a inclinação das retas tangentes, né, é negativo. Né? De fato, a derivada nesse pedaço aqui, ó, 0,2, a derivada é toda negativa. A derivada está abaixo do eixo x. Né? Para todo x no intervalo 0,2, você tem que a derivada é negativa. Então, a função ali deve ser decrescente. Ok? E no intervalo 2, 3, se você tem i aqui, o intervalo 2, 3, você tem que a derivada é positiva, né? A derivada seria esse gráficozinho em vermelho para o intervalo 2, 3. Nesse pedaço, a derivada é positiva, então, pelo teorema, a função deve ser estritamente crescente em i. E é o que acontece aqui, a função é crescente nesse intervalo onde a derivada é positiva. Ok? Então, vamos aplicar esse resultado para alguns exemplos. Vamos fazer na prática alguns exemplos. Suponha que você queira determinar o intervalo de crescimento e decrescimento dessa função aí, x² sobre 4, menos x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado mais 2. Essa é uma função de quarto grau, você está interessado em estudar o comportamento dela, pelo menos com respeito a crescimento e decrescimento, saber onde essa função é crescente, onde é decrescente. Como que a gente pode fazer isso? Aplicando aquele resultado anterior, aquele teorema. Então a gente vai olhar para a derivada dessa função, né? E vamos analisar o sinal da derivada dessa função. Nós temos que analisar o sinal da derivada dela, que é dado por x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Ora, então a gente caiu no problema de analisar o sinal de uma função de terceiro grau, um polinômio. Parece complicado, mas nesse caso não é, porque a gente pode reescrever esse polinômio, né, como um produto de 2 mais simples de se analisar o sinal. Né? Se você coloca o x em evidência aqui nessa expressão, você pode reescrever a derivada como produto da reta y igual a x com a parábola x ao quadrado menos x menos 2. O primeiro é uma reta, né? Y igual a x, é fácil você saber o comportamento dessa reta. Né? Y igual a x, está aqui o gráfico em vermelho. Okay? A segunda é uma parábola, que você sabe que tem a concavidade voltada para cima. Né? O termo que multiplica ali, o coeficiente que multiplica o termo de segundo grau é positivo, então a concavidade dessa parábola é para cima. Se você achar as raízes da equação de segundo grau dado por x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero, né, resolvendo isso aqui por Bhaskara, por exemplo, você vai achar como solução os pontos x igual a menos 1 e x igual a 2. Então, deve ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, que passa nos pontos menos 1 e 2. Então, você conhece o comportamento dessa parábola, né? Então, fica fácil você analisar o sinal de cada uma dessas expressões separado. A primeira, né? Note que para todo x maior que zero, essa função está acima do x. Para cada x que você pegue aqui, o valor dessa função vai ser positivo, ok? E abaixo do zero vai ser negativo o valor dessa função.
que acontece para a parábola? Qualquer ponto, qualquer valor de x que você pegue até o menos 1, né, de menos infinito até menos 1, essa função vai assumir valores positivos, né? Note que nesse pedaço o gráfico dela está acima do eixo x, né? Para o intervalo menos 1 a 2, vai assumir valores negativos, né? Pois qualquer ponto x que você pegue aqui, nesse intervalo de menos 1 a 2, a função vai assumir um valor negativo, né? O y ali vai ser negativo, beleza? E de 2 em diante é positivo. Então você tem isso aí. Você tem que, primeiro, para a reta y igual a x, elas são valores positivos para qualquer valor de x maior que zero e negativos para qualquer valor de x menor que zero, ok? E a parábola x ao quadrado menos x menos 2, elas são valores positivos para o intervalo de menos infinito até menos 1, negativos para menos 1 até 2 e positivos de 2 em diante. Como a minha derivada é um produto dessas duas, né? Para eu saber o sinal da função em cada ponto x, basta eu fazer o produto dos sinais nesses intervalos. Então aqui a gente pode separar em três partes, né? A gente tem, por exemplo, um intervalo que vai de menos infinito até menos 1, o intervalo que vai de menos 1 até 0, o intervalo que vai de 0 até 2, ok? E de 2 em diante. Então, na verdade, eu posso separar ali em 4 partes, né? E fazer o produto em cada uma delas. Note que se você fizer esse produto, né, você tem que de menos infinito até menos 1, o que acontece? A função y igual a x, né, ela é negativa. E a parábola x ao quadrado menos x menos 2, elas são valores positivos para qualquer x nesse intervalo. Portanto, o produto de ambas vai ser negativo nesse intervalo. E o que acontece de menos 1 a 0? Ambas são negativas nesse intervalo de menos 1 a 0. Portanto, o produto delas vai ser positivo, ok? E assim por diante. De 0 a 2, você tem que a y igual a x é uma função positiva nesse intervalo, né? E a parábola são valores negativos para todo x nesse intervalo. As ordenadas são negativas. Então, o produto vai ser negativo, ok? E de 2 em diante, positivo. Então, o que podemos dizer? Pelo teorema lá, a gente tem o seguinte. No intervalo de menos infinito até menos 1, a derivada são valores negativos, não é? Ela é toda negativa. Então, a função tem que ser estritamente decrescente. Vamos representar por uma retinha decrescendo, né? Isso, esse resultado. De menos 1 a 0, a derivada ela é positiva. Portanto, a função vai ter que ser crescente nesse intervalo. De 0 a 2, a derivada é negativa. Então, a função vai ter que ser decrescente nesse intervalo. E de 2 em diante, a derivada é positiva. Portanto, nesse intervalo, a função tem que ser crescente. Ok? Então, resumindo, podemos concluir, por essa análise, que a função f ela vai ter que ser decrescente no intervalo de menos infinito até menos 1. Ok? Crescente de menos 1 a 0. Decrescente de 0 a 2 e crescente de 2 até mais infinito. Beleza? Então, qual foi a ideia? A gente estava interessado em saber o comportamento da f quanto ao crescimento e decrescimento. Para isso, a gente analisou o sinal da derivada da f. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Considere, por exemplo, a função dada por x mais 2 seno x. E a gente quer saber dentro do intervalo 0 a 2π como que se comporta essa função quanto ao crescimento e decrescimento. Então, a gente já sabe. A gente tem que fazer o quê? Analisar o sinal da derivada dessa função, não é? Quem é a derivada dessa função? É 1 mais 2 cosseno x, né? A derivada de x dá 1, ok? A derivada de seno é cosseno. Portanto, a derivada da f vai ser 1 mais 2 cosseno x. Assim, suponha, por exemplo, que você quer determinar para que valor de x nesse intervalo de 0 a 2π a sua derivada seja positiva, né? Então, você quer saber para que valores essa expressão assume valor positivo, né? Essa equação, se você pode reescrevê-la, né? 1 mais 2 cosseno x maior que 0, você reescreve aqui 1 mais 2 cosseno x maior que 0, passando 1 para a direita, você vai ter 2 cosseno x maior que menos 1. Dividindo por 2, você tem que cosseno x é maior que menos meio, né? E essa última expressão aqui, né, é equivalente a essa.
Então, resolver essa inequação é equivalente a resolver a última. Então, vamos analisar a última. Eu quero saber, dentro do intervalo 0 a 2π, por exemplo, uma volta completa do ciclo trigonométrico, para que valores de x a cosseno vai ser maior que menos meio. Note que isso não é difícil analisar, porque a gente sabe que o cosseno é a projeção no eixo x, né? Quando você projeta um ponto do eixo x sobre o ciclo trigonométrico, né? O cosseno é a abscissa desse ponto, ok? E eu sei que ele vai assumir menos meio em alguns pontos, né? Por exemplo, eu sei que no 2π sobre 3, ou seja, 120 graus ali, o cosseno vale menos meio, não é? Eu sei também que no ponto 4π sobre 3, ele vale menos meio. E o que a gente quer? A gente quer saber para que valores de x esse cosseno fica maior que menos meio. Ora, para o cosseno ser maior que menos meio, ele vai ter que cair aqui, né? A abscissa, como o cosseno é a abscissa do ponto sobre o ciclo, né? Ele vai ter que ser algo entre 0 e 2π sobre 3 ou 4π sobre 3 e 2π. Seria a solução dessa inequação, então, seria esses dois intervalos em azul, ou seja, de 0 a 2π sobre 3 e de 4π sobre 3 a 2π. Beleza? Então, nesse pedaço, né, para qualquer ponto que eu pegue aqui de 0 a 2π sobre 3, se eu pegar esse ponto aqui, o cosseno vai ser um cara maior que menos meio. Satisfaz isso. Beleza? Mesma coisa se eu pego qualquer ponto de 4π sobre 3 até 2π. Qualquer ponto que eu pegue aqui, o cosseno vai dar maior que menos meio. Ou seja, a derivada daquela função vai ser positiva nesses pontos. Ou seja, a função f tem que ser crescente, estritamente crescente, nos intervalos de 0 a 2π sobre 3 e estritamente crescente no intervalo 4π sobre 3 até 2π. Beleza? De maneira semelhante, né, se você tivesse feito aqui, analisado quando isso fica menor que zero, você ia acabar caindo no problema de resolver a inequação cosseno x menor que menos meio, certo? Quem seria a solução de cosseno de x menor que menos meio? Seria qualquer ponto entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3, né? Pois qualquer ponto que eu pegue aqui, o cosseno vai ficar abaixo de menos meio, certo? Então, assim, com essa mesma análise, a gente pode concluir que a derivada ela é negativa para qualquer x que esteja entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3, ok? E, consequentemente, nesse pedacinho, a derivada vai ser decrescente, beleza? A função f vai ser decrescente, perdão. Então, o que a gente tem, né? Eu estou analisando apenas o intervalo de 0 a 2π. Então, eu começo de 0, né? Quando eu vou até 2π sobre 3, eu sei que de 0 a 2π sobre 3, a derivada ela é positiva, ok? Pelo que nós analisamos. Então, a função aqui tem que ser crescente. Então, nesse primeiro pedaço, a função é crescente. De fato, se você olhar o gráfico dela, é crescente, certo? Depois, de 2π sobre 3 até 4π sobre 3, nesse pedacinho aqui, a derivada ela é negativa, ok? Então, nesse pedacinho, onde você tem a derivada negativa, né, para todo x, a função ela é decrescente. De fato, nesse pedaço, a função decresce, certo? E por fim, se você pega o intervalo de 4π sobre 3 agora até 2π, nesse intervalo, a gente viu que a derivada é positiva, né? Nesse intervalo, a derivada é positiva. Portanto, a função ia ser crescente mesmo aqui, ok? E, de fato, se você olha o gráfico dela, ela é crescente nesse intervalo, beleza? Então, vou deixar aí como um exemplo para vocês pensarem. Então, tentem fazer esse exercício. A gente tem uma função aqui que ela é um produto de duas funções potências. Tentem analisar essa função quanto ao intervalo de crescimento e decrescimento. Uma dica, pensem no produto das funções que vão aparecer na derivada da f, ok? Então, tentem fazer aí e me mandem para tirar quaisquer dúvidas. Um resultado importante, uma análise importante que a gente pode fazer a partir desse teorema que a gente viu, é que a gente consegue determinar máximos e mínimos de funções contínuas usando essa análise de crescimento e decrescimento.
Como que a gente pode fazer isso? Vamos pegar esse problema simples aqui. Eu tenho a função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3. A gente quer saber, fazer uma análise sobre os pontos de máximo e mínimo locais ou globais da f. Tá? Vamos pensar em máximos e mínimos, depois a gente classifica, né? E determinar os valores de máximo e mínimo dela nesse intervalo fechado menos 2 a 3. Né? Lembrando que a gente viu o resultado que toda função contínua no intervalo fechado possui máximos e mínimos absolutos. Ok? Então a letra B tem solução, porque a f é uma função contínua e eu estou olhando para ela no intervalo fechado menos 2 a 3. Então nesse intervalo ela possui um máximo e mínimo globais. Ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero analisar essa função quanto ao máximo e mínimo, classificar. A gente pode pensar se ela tem máximos e mínimos globais em todos os reais. Vamos ver isso. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar para a derivada dessa função, porque a derivada, com a derivada eu posso analisar pontos críticos dela, né? Crescimento, decrescimento, e assim a gente consegue ter uma ideia do comportamento dessa função. De alguma forma do comportamento dessa função. A gente vai aprofundar mais sobre a forma como a função cresce, a forma como ela decresce na próxima aula. Mas vamos lá. Então, olhando para a derivada dessa função, o que a gente tem? A derivada dessa função ela é dada por 3x ao quadrado menos 6x, não é isso? Ok? Então, eu preciso analisar o sinal dessa derivada. Né? Vamos analisar os pontos críticos. Né? Primeiro que essa derivada está definindo todos os reais. Tá? Então, não tem problema de existir pontos críticos, né? Pelo fato da derivada não existir em algum ponto real. Então, os únicos pontos críticos, se existir, são os pontos onde essa função, onde a derivada vale zero. Né? Então, igualando a derivada a zero, para achar os pontos críticos, a gente tem o seguinte: 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. A gente tem que resolver essa equação. Essa equação a gente pode, por exemplo, para ficar mais fácil resolver, colocar o 3x em evidência, né? Ok? E daqui a gente tem duas soluções. X igual a zero, né? Que é o cara que zera esse primeiro termo, né? Se o produto de dois números aqui é zero, é porque ou esse é zero, 3x igual a zero, que significa que x vale zero, ou o segundo, x menos 2 vale zero. Se x menos 2 vale zero, é porque x vale 2. Então, essa função ela possui dois pontos críticos, que é x igual a zero e x igual a 2. Ok? Pode ser que esses caras sejam de máximo, mínimo ou nada disso, né? Mas vamos analisar. E observe ainda que esses pontos, né, que eles são raízes aqui dessa equação de segundo grau, né? São os pontos onde essa derivada, onde o gráfico da derivada vai cortar o eixo x, né? São as raízes dessa função. E essa derivada é a parábola com cavidade voltada para cima. Então, a gente sabe que a derivada tem um comportamento desse tipo assim, não é? Passando aqui no zero e aqui no 2. Isso aqui é a derivada, tá? Não é a f. Observe que a derivada, para qualquer x que você tome abaixo do zero, né? Para qualquer x que você pegue aqui, a derivada vai assumir um valor positivo, né? Entre 0 e 2, essa derivada vai assumir valores negativos. E de 2 em diante, valores positivos, né? Então, a gente tem assim, a derivada da f, a gente tem o ponto 0, o ponto 2 aqui. Abaixo do zero, a derivada são valores positivos. De 0 a 2, negativos. De 2 em diante, positivo. Ok? Portanto, o que eu posso falar sobre a f? Eu sei que minha função f ela tem que ser crescente. De menos infinito até zero, né? Já que a derivada é positiva nesse intervalo, ela deve ser estritamente crescente. Decrescente de 0 a 2 e crescente de 2 em diante, de 2 até mais infinito, né? Já que a derivada ali é positiva. Então, como essa função ela é contínua, né? Observa que ela tem que ter um comportamento mais ou menos dessa maneira. Ó. Até o zero ela cresce, vai atingir um certo valor e vai decrescer, né? Como ela é contínua, né? Esses dois pedacinhos têm que emendar, né? Depois ela vai descer até um certo ponto, não sei qual o ponto, teria que calcular o valor dessa função no ponto 2. Mas chegou no 2, ela vai parar de decrescer e vai continuar crescendo. Então, o que acontece?
Esses pontos aqui, 0 e 2, eles são pontos de máximo ou mínimo locais, né? Na verdade, 0 ele é um ponto de máximo local. Pode ser que seja global? Pode, mas a gente já vai ver que não é global, ok? Ele é apenas local. E o 2, eu tenho certeza que ele é um ponto de mínimo local, né? Pois veja, na vizinhança do 2, a esquerda a função ela decresce, né? E a direita ela cresce. Então esse cara tem que ser um ponto de mínimo local. Como que eu posso afirmar que ele não é global? Ora, vejamos o seguinte, o que acontece do 2 em diante, né? Será que esse gráfico, a pergunta é, será que esse gráfico ele ultrapassa aqui o valor da função nesse ponto, né, no ponto 0? Ou será que ele continua crescendo para sempre? Basta você analisar o limite quando x tende a mais infinito do valor dessa função, né? Essa é uma análise fácil, né? Quando x tende a mais infinito, né? Esse aqui é um polinômio, né? Nesse caso, quem manda é o termo de maior grau. Quando x vai para infinito, isso aqui vai dar mais infinito. Então, o que acontece? Quando x vai para mais infinito, essa parte aqui da função vai crescendo, continua crescendo, vai para mais infinito, ok? Então, com certeza o ponto x igual a zero não vai ser um ponto onde a função vai assumir o máximo global. Ela não possui máximo global, na verdade, né? Já que ela vai para mais infinito, não existe um maior valor que todos os outros pontos do gráfico da f, ok? Mas será que no 2 vai ter um mínimo? Também não, porque se você faz limite quando x tende a menos infinito agora, dessa f, né? Esse cara dá menos infinito. Por que eu fiz quando x tende a menos infinito? Porque eu sei que para cá, ó, a função ela é crescente, né? Então pode ser que ela venha aqui para menos infinito ou que ela tivesse uma assíntota, por exemplo. É isso que eu quero responder. Mas a gente acabou de responder aqui, ó. Quando x vai para menos infinito, né? Quando eu ando nesse sentido aqui com x para menos infinito, o valor da função ela tende a menos infinito. Então ela continua indo para baixo, ok? Então essa função não possui nem máximo nem mínimos absoluto. Possui máximos e mínimos locais. Os pontos de máximo local da f é no ponto x igual a 2. Só tem um ponto de máximo local. Perdão, x igual a 0. Então, x igual a 0 é o único ponto de máximo local, né? Ok? E x igual a 2 é um ponto de mínimo local. Beleza? Ok, então eu sei que ela não tem pontos globais em todos os reais. Mas eu sei que, como ela é uma função contínua, se eu tomo um intervalo fechado, por exemplo, menos 2 e 3, ela vai ter um máximo e um mínimo globais nesse intervalo. Beleza? Vamos determinar ele. A gente já viu como fazer isso. Como que eu faço? Como eu já tenho os pontos críticos, basta comparar o valor da função nesses pontos críticos com o valor da função nos extremos do intervalo. Certo? Então, lembrando, nossa função f ela é dada por x ao cubo, não é? Mais 3x ao quadrado mais 3. Só conferindo aqui, x ao cubo menos 3x ao quadrado, perdão, que é menos, mais 3. Beleza? Então, vamos comparar ela nos pontos críticos com os extremos. O primeiro ponto crítico que eu achei foi 0. Né? Essa função no ponto 0 vale 3. Ok? O segundo é 2. A função no ponto 2, não é isso? 0 e 2, os dois pontos críticos. No ponto 2, essa função vai dar quanto? 2 ao cubo dá 8, menos 3 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 3. Ou seja, aqui vai dar menos 1, certo? Então, essa função no ponto 2 vale menos 1. Agora, comparando com os extremos. O extremo inferior primeiro, menos 2, vai dar quanto? Menos 2 ao cubo, menos 8, certo? Depois, menos 2 ao quadrado, aqui vai ficar 4, né? Então, vai ficar menos 3 vezes 4, mais 3. Ou seja, vai dar menos 12, menos 20, mais 3, menos 17. Ok? E depois, comparar no extremo 3, não é isso? Intervalo 2, 3 que nós estamos procurando? Menos 2, 3, isso aí. No ponto 3 vai ficar quanto? 3 ao cubo, 27. Depois, menos 3 ao quadrado,
vai dar 9 vezes o menos 3 aqui, vamos colocar direto já 27, mais 3, ou seja, 3, certo? Então a gente tem o seguinte, o maior valor que essa função assume, né, entre os pontos críticos extremos é 3. E o menor valor que essa função assume é menos 17. Então isso aqui está me dizendo que os valores de máximo e mínimos globais da função serão atingidos nos extremos, 3 e menos 2. Né? Então essa função ela vai ter um comportamento do tipo. A gente sabe que eu quero analisar o intervalo menos 2, né, até 3. Eu sei que essa função, no menos 2, ela vale menos 17, então mais ou menos, tá, gente? Vai ser um ponto aqui embaixo, ok? No 0, ela vale 3, certo? No 2, ela vale menos 1, então vou fazer algo mais ou menos aqui embaixo. Deixa eu marcar aqui menos 17. Aqui 3, ok? E no 3 vale 3 também. Então, olha só, lembra que a gente tinha visto que essa função ela deveria ser crescente no intervalo de menos 2 a 0, né? Então, aqui ela só pode ter esse comportamento, né? Ela é crescente. Depois, até o ponto 2, né, essa função tem que decrescer, ok? Então, aqui ela vai decrescer até atingir esse valor aqui, menos 1, beleza? E do 2 até o 3 ela vai ser crescente. Então, esse seria mais ou menos, tá, um comportamento dessa função, beleza? Atingindo o valor máximo global no 3 e no 0, né? Na verdade, no 0 também é um ponto onde ela atinge o máximo global. E o mínimo global é atingido no extremo menos 2 desse intervalo, beleza? Então, a ideia é essa. A gente consegue, através desse resultado, analisar o comportamento de uma função, né? A gente consegue classificar os pontos críticos. Observe que a gente classificou ali alguns pontos, a gente conseguiu determinar que eles são pontos de extremos locais e não globais, né? Quando a gente tomou os limites, indo para mais e menos infinito. E conseguiu identificar os máximos e mínimos dessa função. Note que no exemplo anterior, um dos pontos críticos ele era o máximo global também no intervalo menos 2 a 3. Ok? Então, como exercício, tentem fazer esses dois exemplos. Vocês vão pegar essas duas funções, vão calcular a derivada dela, identificar quem são os pontos críticos e analisar o comportamento dessa função quanto ao crescimento e decrescimento. A partir dessa análise, você consegue classificar essa função, os pontos dessa função, com os pontos críticos dela, quanto máximo, mínimo, locais ou nenhum dos dois. Tá? Então, tentem fazer isso para essas duas funções. Calcula os pontos críticos, analise essa função quanto ao crescimento e decrescimento no intervalo que separado pelos pontos críticos, ok? E classifique esses pontos críticos, como máximo ou mínimo global, local ou nenhum deles. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente vai continuar vendo com um pouco de mais detalhe como que a gente pode dizer a forma como essa função cresce, né? Porque até então a gente sabe que a função, a gente achou um intervalo onde a derivada é positiva, a gente sabe que ela deve ser crescente ali. Mas a pergunta é como que ela cresce, né? Isso a gente vai responder e detalhar melhor na próxima aula. Então, até a próxima aula, pessoal. Abraço.